Conversa agora com um especialista, André Vasconcelos, diretor de RI da Fictor Alimentos. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Toda a sua audiência. Vamos falar um pouquinho sobre a gripe aviária. Exato. Retomada destes 17 países que derrubaram sanções econômicas à carne de frango brasileira. Já era esperada, assim que anunciada esta validação do selo de país livre de gripe aviária na semana passada? Bem, Gabriel, sem dúvida, esse é um ponto importante. Havia já uma expectativa de recuperação significativa do próprio setor. É um setor que, como todos sabem, é um pilar da nossa matriz de exportação no Brasil e gera um grande valor aí para a composição do nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto. Durante esse período, Gabriel, de restrições que estiveram vigentes, as nossas exportações tiveram uma redução estimada de aproximadamente 20 a 30%, correspondendo a uma perda aproximada de 700 milhões de dólares em receita até esse momento. Essa crise, sem dúvida, impactou milhares de empregos e a cadeia produtiva, que é altamente integrada e relevante também para o desenvolvimento econômico do nosso país. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre estes países que ainda levantam barreiras comerciais contra a carne de frango brasileira, agora é hora da negociação. Vai ser no tete a tete, na tratativa específica com cada um dos parceiros, para tentar derrubar todas essas barreiras comerciais. Exato, sem sombra de dúvida. É claro que aqueles que onde já há um compromisso maior, uma relação de longa data, mercados mais tradicionais que já costumam importar produto brasileiro, é natural que esses mercados se restabeleçam com uma maior velocidade. Essa recuperação ela não é uma questão simplesmente de volume, mas também de aumento da participação internacional do Brasil e que reforça, especialmente, a nossa capacidade de controle e de resposta a uma questão sanitária. Ainda que a gente tenha percebido um importante volume, em torno de 10% perdido e de uma receita também importante referenciada durante esse período, sem sombra de dúvida, o nosso setor ele assume um protagonismo. O próprio Brasil, né, ele tem sido diferenciado na resposta em relação à atuação em crises sanitárias, como aconteceu agora na gripe aviária. Perfeito. E aí, por exemplo, a expectativa é que todos os parceiros derrubem essas barreiras comerciais, ou a gente pode ter talvez perdido espaço para quem aproveitou esse período sem carne brasileira no mercado internacional? Algumas grandes concorrências, por exemplo, de mercados também grandes produtores de carne de frango. Gabriel, é bem provável que todo o mercado se restabeleça e a gente ainda consiga, né, uma própria expansão em cima disso. Em período de crise, normalmente surgem novas oportunidades. A nossa companhia, especialmente a Fictor Alimentos, assim como as outras do próprio setor do Brasil, reforçando o gigantismo do país em relação à avicultura brasileira, ela tem se comprometido com elevados padrões de biossegurança, inovação e rastreabilidade. E é claro, em momentos de adversidade como esse, aprimoramento de rotinas e processos acontecem de forma a retomar o mercado que já existia e, sem sombra de dúvida, reconquistar a liderança do mercado global no setor de proteína animal, especialmente a avicultura, posição que é do Brasil há alguns bons anos. Perfeito. Com a União Europeia e com a China, a avaliação é que talvez o jogo seja um pouco mais duro. Eu falava sobre isso um pouco antes de você entrar aqui conosco. Conversei com alguns especialistas que me falaram, Gabriel, com os grandões, quem normalmente aproveita esses momentos para beneficiar o mercado interno, a gente pode ter uma negociação um pouco mais longa. Essa é a percepção de vocês? Olha, é provável que sim, Gabriel. Entretanto, os protocolos que são adotados pelas empresas brasileiras são protocolos bem rigorosos, são protocolos de biossegurança em padrões avançados e padrões internacionais. Então, é natural que ocorra um trâmite apropriado para cada um dos países, não só envolvendo China e Europa, como você comentou, mas também o próprio Oriente Médio. Mas, ainda assim, estamos bem otimistas com essa recuperação, está confiante com a retomada das exportações e percebendo que o setor de fato de proteína animal ele vai conseguir se consolidar na posição de liderança mundial em breve. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha da percepção das estruturas de controle sanitário brasileiras, a gente sai reforçado, mais forte depois dessa crise da gripe aviária? Qual que é a percepção de vocês?
Bem, Gabriel, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil foi um dos primeiros países a comprovar essa contenção efetiva da doença, o que elevou a nossa credibilidade perante especialmente o mercado internacional. E, sem sombra de dúvida, consolidou a nossa reputação de fornecedor confiável e responsável. Então, acredito que é um ponto importante para ser considerado, mas graças a um esforço coordenado o país conseguiu controlar essa disseminação da gripe aviária de uma forma bem rápida e eficaz, evitando que ela se espalhasse por regiões e comprometesse ainda mais o mercado exportador brasileiro. Percebemos, de uma maneira geral, pelas associações, entidades, produtores, que a resposta foi ágil, estruturada e reforça, como eu bem disse, a posição do Brasil como um protagonismo na gestão de crises sanitárias, especialmente na cadeia de proteína animal. Vocês que estão na linha de frente, diretamente ligados ao setor, perceberam um efeito sobre preços aqui no Brasil? Muito se temia uma queda generalizada de preços, uma sobra de produtos aqui por conta da restrição para exportação. O curto período de tempo acabou mitigando um pouco estes danos. A gente teve uma restrição que foi muito rápida, apenas 28 dias de vazio sanitário. Isso não foi suficiente para afetar os preços? Ou vocês já perceberam para o consumidor final algo diferente nesses últimos dias? Gabriel, a percepção em relação ao preço ela existiu quando iniciaram eventuais restrições à exportação do produto brasileiro, ainda que tivessem ajustes da oferta ao mercado nacional, aconteceu um aumento dessa oferta naturalmente, especialmente no curtíssimo prazo. Então, foi percebida, sim, uma redução do preço, especialmente ao consumidor final, mas, como eu bem disse, o nosso mercado de proteína animal, especialmente a avicultura, responde a 20% a 25% do mercado mundial de frango. Exportamos para mais de 150 países. E essa retomada de exportações, que a gente espera já que aconteça plenamente nos próximos meses, tende a restabelecer as vendas, especialmente de uma maneira mais acelerada, porque o estoque nesses países eles já se encontram em níveis um pouco baixos, né, em relação a padrões anteriores. Então, a nossa expectativa, especialmente, como eu bem disse, em mercados tradicionais da Ásia, Oriente Médio, Europa e também da América do Norte, a gente consiga recuperar o nosso volume de exportação e que representa aí dentro do mercado atual de produção nacional gira em torno de 80%. Então é um ponto importante, crítico para o sucesso brasileiro, a retomada plena dessas exportações, até para que os preços no próprio Brasil sejam restabelecidos. Perfeito. Para a retomada plena dessa exportação, é preciso que nosso sistema de produção aqui no Brasil esteja funcionando muito bem, basicamente em plenitude, como estava antes de toda essa crise. Foi tempo suficiente para desmontar alguma estrutura de produção, para que produtores saíssem machucados, tivessem que tomar decisões, por exemplo, imediatas de pausar as produções, talvez de não comprar novas matrizes? Como é que você vê a saúde desse sistema depois de 28 dias de vazio sanitário? Então, esse é um ponto interessante, porque não é a primeira crise, sem sombra de dúvida, infelizmente não será a última, né? O mercado de proteína animal e por outras questões, ele tem entendido a importância de avaliar e mitigar riscos em diversos momentos. Então, já tivemos aí gripe suína, vaca louca e diversas outras questões sanitárias que impactam o mercado nacional e o mercado estrangeiro. O mais importante é que no momento de, como eu disse, né, de crise, se identifica oportunidades e, sem sombra de dúvida, a gente conseguiu, no mercado nacional, elevar os nossos compromissos com os mais altos padrões de biossegurança, inovação e rastreabilidade. A nossa liderança frente ao mercado global de produção de proteína animal bem posiciona o Brasil para que ele possa ser um importante agente eficaz, né, na retomada dessas iniciativas que envolvam o restabelecimento frente a questões sanitárias. Então, é natural que no curto prazo algumas iniciativas acontecessem para que a gente pudesse restabelecer, né, ajustar essa cadeia de suprimentos. Entretanto, com a rápida retomada, de acordo com a atuação governamental aí, que também restabeleceu com algum sucesso os protocolos, enfim, avançou bem essas tratativas em relação ao mercado nacional e internacional, a gente consegue aí restabelecer os padrões de processos e rotinas dentro da cadeia de produção anteriormente estabelecidos.
E, sem sombra de dúvida, é um ponto importante aí que a gente passa durante esse período. Foram muitos desafios, mas, sem sombra de dúvida, também muitas oportunidades para que a gente pudesse conquistar novos padrões de biossegurança, inovação e rastreabilidade. Perfeito. André Vasconcelos, obrigado pela ajuda a entender os efeitos dessa crise da gripe aviária, crise que durou pouco. Nós tivemos uma atuação ágil e muito eficaz dos órgãos de controle sanitário. A gente agora espera que o Brasil reabra estes mercados que levantaram sanções comerciais contra a carne de frango brasileira e também contra os ovos exportados por aqui. Claro, conto com a tua ajuda em próximas ocasiões para falar um pouco mais sobre este mercado. Lhe desejo uma ótima tarde e um bom trabalho. Eu agradeço, Gabriel, a toda a sua audiência. Reforço que estamos confiantes com essa retomada das exportações brasileiras com maior velocidade e qualidade possível também. Nosso setor de proteína animal, especialmente a avicultura, seguirá se consolidando na sua posição de liderança mundial. Perfeito, obrigado.